pessoal, estamos aqui mais uma vez juntos, agora para tratarmos um grande mistério. Eu quero estar elucidando um texto da Bíblia que as pessoas leem e tem ele como respaldo a respeito dos anjos do passado que tiveram relações com as filhas dos homens. Mas antes quero te pedir, inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, certo? O texto abordado hoje é Mateus 22:30. Eu quero mostrar aqui alguns pontos, os quais eu julgo serem tão importantes e tão significativos na compreensão desse assunto tão misterioso. Mateus 22:30 diz assim: porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Então as pessoas usam esse texto dizendo assim: como é que alguém pode falar que anjo é assexuado, que tem órgão genital? Como alguém pode citar tal coisa? Mas veja bem, aqui é uma condição no céu. E os anjos, eu vou mostrar para você que eles têm duas condições, uma espiritual e outra física. Isso é muito importante. O céu é o mundo espiritual. E não sei se você sabe, espírito não ocupa espaço físico, porque é espírito. Pastor, me dê um exemplo assim mais claro que espírito não ocupa lugar. Te dou. Aquele endemoniado que tinha, de Gadareno, que tinha uma legião de demônios, ele tinha 6.000 demônios, porque uma legião equivale a 6.000. Tá vendo? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo. Uma lei de Newton, não é isso? Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Agora, você vê que em um corpo tem 6.000 espíritos. Então, espírito não ocupa espaço, tá certo? Outro detalhe, a palavra espírito no grego é pneuma e em hebraico é ruach. E o significado é vento. Eu fiz um vídeo falando sobre essa questão, né? O espírito se move numa frequência muito alta, altíssima. Então você está falando vento, tá vendo? Vento é algo invisível. Você vê o vento? Não vê. Tá certo? Entretanto, quando os anjos vêm à Terra, isso é muito importante, quando os anjos vêm visitar a Terra, para manter contato com os homens, muitas vezes, não em todas, que eles podem vir à Terra, manter contato com os homens e não se materializar. Mas, por exemplo, no caso de Abraão, você vai ver lá que Abraão recebeu a visita do Senhor e mais dois anjos. O Senhor ficou na casa de Abraão e os dois anjos foram para a casa de Ló. Isso está onde, pastor? Gênesis, capítulo 18 e o capítulo 19. Você vai ver que todos os três se materializaram em um corpo físico. Então, raciocina comigo. No céu não se casam e nem se dão em casamento, é verdade. No céu come carne. Tá vendo? No céu é a condição espiritual, isso é muito importante. Mas esses anjos se materializaram em um corpo físico. E aí, você vai ver lá que em Hebreus capítulo 1, tem algo que fala dos anjos. Hebreus capítulo 1, verso de número 7, da palavra de Deus. Olha o que diz lá em Hebreus 1, 7. Diz assim: ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Aos seus anjos faz ventos, ou seja, espíritos. Então, vento e espírito é a mesma coisa. Mas isso é a posição no mundo espiritual. Não é uma condição na terra. No céu, os anjos nem se casam e nem se dão em casamento. Mateus 22:30. Mas na terra, quando eles vêm à terra e se materializam, porque a terra é um mundo físico, eles utilizam corpos físicos. Deixa eu dizer uma coisa, esse corpo físico que os anjos utilizam, essa condição física que os anjos ficam, como no exemplo de Abraão, é um corpo diferente do corpo espiritual. Tal corpo se alimenta de carne. Abraão lá matou um cevado, uma novilha, se alimenta de carne, de coalhada, de pão, come, tá certo? Se ele come esse alimento, como seria a digestão? Tem órgãos físicos semelhantes aos dos homens para fazer a digestão? Ou come aquilo que fica lá no corpo dele lá flutuando? Pensa comigo.
Se tem esses órgãos, como é essa eliminação? Ou aquele alimento fica lá a vida toda? Veja bem, eu não digo que isso é uma condição no céu. Porque uma coisa é a condição no céu. Estou dizendo da condição de anjos que vêm à terra. Por que eles têm que comer carne? É um capricho? Não. Se eles comeram naquela condição e naquela missão que eles iam executar, eles precisavam de energia. Deus, no seu propósito, não mata ou come pelo simples fato ou pelo capricho de comer. Se eles estavam alimentando ali, se eles receberam aquele alimento de Abraão, é porque eles tinham necessidade. Né? Assim vemos que eles tinham corpos físicos. Iguais dos humanos? Não. Não é iguais aos dos humanos. Né? Então, nesses corpos físicos que eles se encontram ali na Terra, não teria nenhum problema para executar outras funções semelhantes, não estou dizendo que é igual, semelhantes às dos homens. Do tipo, coabitar com as filhas dos homens. Ainda mais que na Epístola de Judas, a gente vai ler aqui agora, eu vou fazer uma interpretação para você, nos diz o seguinte, lá no versículo 6. Judas 6. Abre comigo aí. Judas, verso de número 6. Diz assim: E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Observe aqui essa expressão. A gente não vai no livro de Enoque. Eles não guardaram o seu estado original. Que estado original é esse? Esse aqui é o estado espiritual, a condição celestial. Eles abandonaram o seu domicílio. Essa palavra domicílio aqui é habitação. Essa palavra habitação aqui é a mesma palavra habitação de 2 Coríntios capítulo 5. Eles deixaram a sua posição espiritual no céu. Aquele corpo espiritual. Então você lê lá 2 Coríntios 5 em diante, você vai ver lá que tem habitação. A habitação lá é corpo. Isso. Pode pesquisar. É a mesma palavra que aparece aqui. E isso foi o pecado deles. Abandonar a posição celestial. Abandonar a sua própria posição? Claro que é o pecado. É tanto que Deus os prendeu em algemas eternas. Porque eles abandonaram o seu domicílio. Agora aqui não são todos os anjos. Não são todos os anjos caídos. Né? Isso aqui é o quê? Aqui é apenas um grupo, uma parte desses anjos. Né? São os anjos que se remontam lá a Gênesis 6. Aí você pode ver o livro de Enoque. Né? Outra coisa, alguém me perguntou assim, tudo bem, pastor, esses estão presos, né, em algemas eternas, no Tártaro. Mas por que os anjos de hoje, eles não fazem sexo com as mulheres, os caídos, e procriam gigantes? Então me diz aí, se eles faziam isso no passado, por que eles não fazem isso hoje? Eu digo para você, tem um vídeo que eu vou falar sobre isso lá, mais detalhadamente, mas eu vou falar aqui um pouco, por causa da lei de Deus. Pensa comigo, na época de Satanás, existia uma lei de Deus, sim ou não? Existia. Tanto que sem lei não há conhecimento do pecado. Se não existisse lei, Satanás não tinha pecado. O pecado de Satanás foi detectado porque existia uma lei naquela época. Tá certo? Você vai ver que a Bíblia fala dos anjos eleitos de Deus, vou fazer um vídeo sobre isso. Né? Então, agora, hoje, então na lei de Deus, depois dessa situação toda, se um anjo pensar ou ir em direção a uma mulher para coabitar, o que vai acontecer, pastor? Bom, o que vai acontecer é que, igual hoje, por exemplo, é possível você, raciocina comigo, é possível você olhar para uma mulher, desejá-la, não se dela sua esposa, e você não cometer pecado? É impossível, né? E qual que é o salário do pecado? Romanos 6, 23. É a morte. Pois é, se eles tiverem essa intenção, eles correm o risco de morrer. Pastor, o anjo não morre. Claro que morre, meu irmão. Os anjos não são imortais. Satanás vai para o lado de fogo. O lado de fogo é a segunda morte. O abismo que ele vai ser lançado é a primeira. Tem que ir primeiro para o abismo, para depois ir para o lado de fogo. Esses anjos que estão presos, eles estão presos da morte. É porque morte para algumas pessoas é aniquilação. E a palavra é thanatos. Quer dizer separação. Tá certo?
Então, você vai descobrir o seguinte: Deus determinou uma lei que você não sabe, mas essa lei está no universo. Se os anjos, com a intenção ir em direção dos caídos, eles cometem pecado, só do pecado o quê? É a morte. No caso, a morte aqui é o quê? É o tártaro para eles. Então eles não fazem isso. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Sim. No dia de Noé tinha gigante. Quando o Senhor vier, vai ter gigante. Sim. Então você está contradizendo o que você está dizendo? Não. Lá em Apocalipse 9 fala que o poço do abismo vai ser aberto. Eu tenho um vídeo sobre isso. E aí vai sair lá do poço do abismo os antigos gigantes, 200 milhões de demônios. Pergunte para você, por que esses 200 milhões estão presos no poço do abismo? Estão presos, vão ser soltos no capítulo 9, na quinta trombeta. Pergunte para você, o que eles fizeram? Por que os outros demônios estão soltos? Você tem que assistir meu canal, assistir os vídeos do meu canal para você entender todos esses mistérios. Então, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, lá fala de espíritos em prisão. Quem são esses? Não pode ser seres humanos. Por que não pode, pastor? É porque não existe espírito de pessoas no Hades ou no Tártaro. Pastor, por que não existe? Porque quando a pessoa morre, de acordo com Lucas 23, 46, o Senhor falou assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a alma do Senhor? Atos 2, 27 e 31. Foi para o Hades. Eclesiastes 12, 7. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Então, o ser humano, o espírito volta para Deus. Mas no Hades tem espíritos de anjos e de demônios. Aí é outra coisa. Né? Aí veja bem, você vai ver lá o capítulo 9, você vai encontrar lá 4 anjos presos. Né? Você vai encontrar 200 milhões de demônios. Né? Você vai encontrar um tanto de seres presos lá no capítulo 9 e no capítulo 17. Ok. Agora olha só. O versículo 7 de Judas vai dizer assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregue à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Então aqui fala que esses anjos, você lê o versículo 6, está falando dos anjos. A Bíblia não tinha o versículo 7, isso é invenção humana. Então na mesma carta de Judas, ele vai dizer o seguinte: como? Aí você pergunta, Judas, é como o quê? É como que eu falei anterior. Peraí, Judas, você está relacionando os anjos com Sodoma e Gomorra? Né? Aqui você vê claramente. Então esse assim ou como está comparando os anjos com o que aconteceu com essas cidades, Sodoma e Gomorra. Isso é óbvio. Esse como aqui, ele está unindo as duas questões. Ele está falando dos anjos, depois ele pula para Sodoma e Gomorra. Você fala assim, mudou para outro assunto. Não, é o mesmo assunto. Aí surge a pergunta: em que aspecto esses anjos são comparados a Sodoma e Gomorra? O texto diz que havendo se entregue à prostituição. No caso aqui, foram as cidades que se entregaram à prostituição. Como aqueles. Olha na sua Bíblia aí, como aqueles. Eu também não queria aceitar. Mas a gente lê a Bíblia com clareza, com a revelação do Senhor, você descobre. Não precisa fazer força, não. Nem precisa ler o livro de Enoque. Se você quiser ler, você pode ler. Como aqueles. Quem são aqueles citados aqui no texto? Obviamente que são os anjos. Versículo 6, são os anjos. Agora, aqui tem uma expressão, guarde bem. Seguindo após outra carne. Então, é razoável, eu vou explicar essa expressão ainda. É razoável que Judas esteja comparando Sodoma e Gomorra com os anjos. Que anjos? Que abandonaram o seu estado original, a sua habitação celestial. Todo mundo sabe que o pecado de Sodoma e Gomorra, conhecido mundialmente, a sodomia foi homem com homem, mulher com mulher. Isso é sodomia. Isso é dentro da mesma carne. A carne de um homem é igual à carne de outro homem. A carne de uma mulher é igual à carne de outra mulher. Né? É uma carne humana, não é outra carne. Mas os anjos que se materializaram em um tipo de carne seguiram outra carne. Não é a carne deles, é outra carne. Olha o texto. Vou ler você aqui. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição, como aqueles, versículo 6, seguindo após outra carne. Está vendo? Outra carne. Então, os anjos se materializam, ok? Em um corpo físico.
de carne. É tanto que eles comeram carne. É tanto que eles pegaram, um anjo foi lá, pegou Ló pelo braço. É um corpo físico. Então quando fala que eles seguiram outra carne, seguindo após outra carne, é a carne das filhas dos homens. Isso porque quando eles se materializam, eles se alimentam. Eles ficam num corpo físico. Esse corpo físico é um tipo de carne. É. Não é um corpo humano. Isso é lógico. Mas é um tipo de carne. Então você vai entender o seguinte. Agora nós podemos entender o texto citado no livro de Enoque. Lá tem detalhes sobre esse assunto misterioso. Mas nem precisa, porque com tantas evidências bíblicas aqui, né? Então, a gente descobre o seguinte, que aqui no livro de Judas, você vai ver mais adiante, que é o seguinte, muda para frente. Você vai ver o seguinte, 1 Pedro 3,19, esses espíritos estão em prisão. Quem são? Não pode ser os humanos, eu falei já, não é isso? Então, o que eles fizeram? Tanto aqui em Judas como 1 Pedro 3,19, o que eles fizeram que eles já estão em algemas eternas? Né? Então, eles fizeram algo muito grave. Seguiram após outra carne. Aliás, o dilúvio aconteceu por causa desse pecado que corrompeu a humanidade. Tá certo? E aí você vê o seguinte, mais adiante, 2 Pedro 2,4, esses anjos aqui, eles não são todos os anjos, tá certo? Isso aqui é uma parte dos anjos. O livro de Enoque fala que são 200. Né? Os anjos rebeldes estão hoje, na grande maioria, juntamente com Satanás. Leia Efésios 2,2 e Efésios 6. Eles estão nos ares. E não estão em algemas eternas. Eles estão aí livres, causando desolação e destruição. Tá certo? E na Bíblia, nunca o primeiro e o segundo céus, que é o primeiro céu físico e os céus estelares, nunca é chamado de Tártaro ou Hades. Né? Então a palavra Tártaro, abismo, em 2 Pedro 2,4, é uma parte do Hades. É uma divisão do Hades. Onde é o Hades, pastor? Mateus 12,40. Efésios 4, 8 a 10. No centro da terra. Tá certo? Então esse é o texto que eu queria compartilhar. Se você quiser ler mais outro texto sobre o Hades, essa palavra Hades no grego, no hebraico é Sheol. Você pode ler lá Números, capítulo 16, o versículo 30 e o versículo 33, que diz o seguinte, que a terra se abriu e muitas pessoas foram levadas vivas para o Sheol, ou, no Novo Testamento, Hades. Né? É abaixo. Né? Ok. Você vai ver também que Samuel subiu, porque está abaixo, né? No texto lá. Ok. Esse é o tempo, que é o sentimento que eu queria compartilhar. Vamos ter mais uma sequência de vídeos. Tem vídeos que estão parecidos, mas eu estou trazendo texto para elucidar ainda mais essa questão que é tão polêmica e tão misteriosa. Deus abençoe.